Você acha que essas gêmeas siamesas parecem irreais? Então você definitivamente ficará chocado com o que estou prestes a mostrar a você hoje. Gêmeas com rostos e cabeças fundidos, irmãs com um corpo, mas sem pernas, uma gêmea parasita e muito mais. Você não está pronto para isso. Imagine ter uma conexão tão profunda com alguém que você pode ver através dos olhos, sentir suas emoções e até ouvir seus pensamentos. Parece algo saído de ficção científica, certo? Mas para Krista e Tatiana Hogan, essa é a realidade cotidiana delas. Essas gêmeas notáveis, nascidas no Canadá em 2006, são unidas pela cabeça em uma condição extremamente rara conhecida como craniópago. Mas o que as torna verdadeiramente extraordinárias é que seus cérebros são fisicamente conectados, criando um elo neurológico diferente de tudo que a ciência já viu. Os médicos descobriram logo cedo que as gêmeas Hogan compartilham algo chamado ponte talâmica, o que significa que seus cérebros são literalmente conectados. Isso permite que elas experimentem o mundo de maneiras que nenhum outro ser humano pode. Quando uma vê um objeto, a outra sabe o que é, mesmo que seus próprios olhos estejam fechados. Se uma bebe suco, a outra pode sentir o gosto. Se uma ri, a outra pode começar a rir sem nem saber o porquê. É como se elas vivessem em dois corpos, mas compartilhassem uma única consciência, um fenômeno que deixou até mesmo os neurocientistas completamente perplexos. Apesar de sua condição, Krista e Tatiana vivem como crianças normais, brincando, aprendendo e crescendo juntas. Suas personalidades são distintas. Uma é mais extrovertida, enquanto a outra é quieta. Mas elas sempre parecem saber o que a outra está pensando. Especialistas médicos estudaram seu caso de perto, tentando entender o que sua conexão única significa para o cérebro humano. Eles poderiam realmente estar lendo a mente um do outro? Seus sentidos compartilhados poderiam conter a chave para entender como a consciência realmente funciona? Os gêmeos Hogan continuam a surpreender o mundo, provando que o cérebro humano é capaz de coisas que nunca imaginamos. Nem todas as gêmeas siamesas vivem sob os holofotes da pesquisa médica. Algumas, como Ganga e Jamuna Mondal, abraçam sua singularidade e trilham seu próprio caminho na vida. Nascidas na Índia, essas irmãs extraordinárias são unidas pelo abdômen e compartilham um corpo com 4 braços e 3 pernas, o que lhes rendeu o apelido de as Irmãs Aranha. Durante anos, elas lutaram para se encaixar em um mundo que não as entendia. Evitadas por sua aldeia e rejeitadas pelas escolas, elas não tiveram escolha, a não ser se juntar a um circo itinerante, onde as pessoas pagavam para encará-las como uma atração secundária. Mas Ganga e Jamuna não deixaram que sua condição as definisse. Em vez de se esconderem, elas assumiram o controle de sua narrativa, se apresentando em feiras e até mesmo encontrando o amor. O que as torna ainda mais incríveis é que, apesar de compartilharem quase tudo, incluindo órgãos vitais, elas funcionam como 2 pessoas completamente independentes. Elas discutem, brincam, têm gostos e desgostos diferentes e ainda assim se movem em perfeita sincronia, navegando pelo mundo com um ritmo que só elas entendem. O vínculo deles é inquebrável, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mostrando que até as vidas mais incomuns podem ser vividas em seus próprios termos. Mas nem todos os gêmeos siameses escolhem viver como um. Alguns criam vidas distintas, apesar de nunca terem se separado fisicamente. Lori e Dory Chappell, nascidas na Pensilvânia em 1961, são um exemplo surpreendente de como 2 pessoas podem ser tão próximas, mas tão completamente diferentes. Ao contrário de Ganga e Jamuna, que se apresentam juntas, Lori e Dory construíram carreiras, interesses e até identidades separadas. Lori seguiu uma carreira como funcionária de hospital, enquanto Dory se tornou uma cantora de música country, se apresentando para milhares de pessoas, enquanto sua irmã simplesmente se sentava ao lado dela, desinteressada dos holofotes. Mas essa não é a única parte chocante. Em 2007, Dory anunciou publicamente que se identificava como homem, tornando-as um dos únicos casos conhecidos de gêmeos siameses com identidades de gênero diferentes. No entanto, apesar dessas diferenças gritantes, elas vivem suas vidas em harmonia, provando que limitações físicas não ditam identidade pessoal. O caso delas continua a intrigar os médicos. Como 2 pessoas que compartilham parte do mesmo cérebro podem ter mentes tão independentes? E quando você pensa que gêmeos siameses não poderiam ficar mais incomuns, há Manar Maged, uma garotinha cujo caso era tão raro que surpreendeu médicos no mundo todo. Alguns casos de gêmeos siameses são tão raros que até médicos experientes ficam sem palavras. Um desses casos é Manar Maged, uma garota egípcia que nasceu com um gêmeo parasita preso ao seu crânio. Mas diferente de outros gêmeos siameses, o gêmeo de Manar não estava totalmente formado. Ele não tinha corpo, nem coração, nem membros.
Apenas uma cabeça que podia piscar, sorrir e até mesmo responder ao toque. Era como se uma segunda pessoa existisse, mas não tivesse como sobreviver por conta própria. A condição de Manar, conhecida como craniopagos parasíticos, é uma das mais raras do mundo, com apenas um punhado de casos já registrados. Os médicos sabiam que o gêmeo parasita tinha que ser removido, mas a cirurgia era incrivelmente arriscada. Separar as duas cabeças significava cortar vasos sanguíneos e nervos que nunca foram feitos para existir independentemente. Após uma complexa operação de 10 horas, Manar se tornou o primeiro bebê na história a sobreviver a esse tipo de procedimento. Mas apesar do triunfo médico, a tragédia se seguiu. Apenas um ano depois, complicações tiraram sua vida. Seu caso continua sendo um dos mais chocantes da história médica, provando que o corpo humano pode se desenvolver de maneiras além da compreensão. Se o caso de Manar Maged foi uma batalha contra o impossível, Abby e Brittany Hensel são a prova de que algumas gêmeas siamesas não apenas sobrevivem, elas prosperam. Nascidas em 1990 nos Estados Unidos, Abby e Brittany são gêmeas parapagos dicefálicas, o que significa que elas compartilham um corpo, mas têm duas cabeças, cérebros e personalidades completamente separadas. O que as torna tão incríveis não é apenas sua condição, é a facilidade com que elas navegam pela vida como uma só. Elas dirigem, nadam e até praticam esportes. Mas a parte mais alucinante, cada gêmea controla apenas um lado do corpo. Abby move o braço e a perna direitos, enquanto Brittany controla o esquerdo. No entanto, de alguma forma, elas dominaram o impossível, trabalhando juntas com uma coordenação que desafia a lógica. Apesar de terem preferências e interesses diferentes, elas funcionam como uma única unidade, movendo-se perfeitamente pelo mundo de uma forma que deixa os médicos maravilhados. Sua capacidade de viver uma vida tão sincronizada levou a um fascínio sem fim. Como elas decidem o que comer, como elas escrevem, como eles administram sua independência. Os gêmeos Hensel responderam a essas perguntas simplesmente vivendo suas vidas, provando que duas mentes podem realmente existir em perfeita harmonia dentro de um corpo. Muito antes que a medicina moderna pudesse sequer tentar separar gêmeos siameses, havia Chang e Eng Bunke, os irmãos que deram origem ao termo gêmeos siameses. Nascidos em Sião, hoje Tailândia, em 1811, os gêmeos Bunker eram unidos no peito por uma curta faixa de carne. Ao contrário de muitos gêmeos siameses que compartilham órgãos, Chang e Eng tiveram sorte. Sua conexão era puramente externa. Mas no século XIX, não havia nenhuma perícia cirúrgica para separá-los. Então eles tiveram que navegar pela vida como um par permanente. Com apenas 18 anos, eles foram levados para a América e exibidos como um espetáculo. Mas em vez de serem reduzidos a artistas de espetáculos secundários, eles tomaram o controle de suas próprias vidas, fazendo fortuna com suas aparições e, eventualmente, se estabelecendo na Carolina do Norte. E é aqui que sua história fica realmente bizarra. Eles se casaram com duas irmãs, tiveram um total de 21 filhos e conseguiram viver vidas separadas, alternando entre suas duas casas a cada 3 dias. Eles até discordavam politicamente, com um apoiando a Confederação e o outro se opondo a ela. Mas seus destinos estavam unidos em todos os sentidos. Quando Chang sofreu um derrame e morreu, Eng o seguiu poucas horas depois, incapaz de sobreviver sem ele. Seu legado permanece inigualável, um lembrete de como dois indivíduos podem moldar a história enquanto compartilham uma existência. Se Chang e Eng provaram que gêmeos siameses podem construir uma família, Maria e Consolata Mwakikuchi provaram que podem alcançar algo igualmente incrível: educação superior. Nascidas na Tanzânia em 1996, as gêmeas eram unidas pelo abdômen e compartilhavam as duas pernas, o que significava que os movimentos exigiam coordenação perfeita. Desde o momento em que nasceram, os médicos duvidaram que viveriam muito menos frequentariam a escola. Mas Maria e Consolata desafiaram todas as expectativas. Apesar dos desafios físicos, elas se destacaram academicamente, frequentando a escola e se recusando a deixar que sua condição as impedisse. Elas aprenderam a escrever, digitar e até mesmo jogar juntas, provando que a determinação pode superar qualquer obstáculo. O sonho delas era se tornarem professoras, e sua história ganhou atenção global quando se matricularam na universidade para estudar educação. Tragicamente, sua jornada foi interrompida quando complicações de saúde as levaram à morte em 2018. Mas sua história deixou um impacto poderoso. Maria e Consolata destruíram a noção de que gêmeos siameses não poderiam viver vidas intelectuais gratificantes. Elas não eram apenas sobreviventes, eram pioneiras. A maioria dos gêmeos siameses enfrenta sérias complicações de saúde que encurtam suas vidas. Mas Ronnie e Donnie Gallion desafiaram todas as expectativas. Nascidos em 1951 nos Estados Unidos, eles eram unidos pelo abdômen, compartilhando tudo, do sistema digestivo à parte inferior do corpo. Os médicos alertaram seus pais de que a sobrevivência após a infância era quase impossível, mas Ronnie e Donnie viveram até os 68 anos, tornando-os os gêmeos siameses mais longevos da história. Desde cedo ficou claro que a separação não era uma opção.
Ao contrário dos gêmeos que compartilham apenas pele ou órgãos menores, os corpos de Ronnie e Donnie eram muito interligados para serem separados com segurança. Então, em vez de se concentrarem no que não podiam fazer, eles encontraram uma maneira de fazer a vida funcionar. Em seus anos mais jovens, eles apareciam em shows paralelos e carnavais, usando seus ganhos para sustentar sua família. Com o tempo, eles se tornaram pequenas celebridades no mundo médico, estudados por médicos e apresentados em documentários sobre suas vidas extraordinárias. Apesar dos desafios de navegar em um mundo projetado para corpos solteiros, eles encontraram felicidade na rotina, no humor e na família. Sua vida recorde terminou em 2020, deixando para trás uma história de resiliência e fraternidade que surpreendeu o mundo. Mas enquanto o caso de Ronnie e Donnie era sobre longevidade, algumas condições associadas são tão incomuns que desafiam a própria definição do que um corpo humano pode ser. Como Lakshmi Tatma, a menina que nasceu com 4 braços e 4 pernas. Se os mitos de deuses hindus ganhando vida tivessem um paralelo no mundo real, Lakshmi Tatma seria. Nascida na Índia em 2005, Lakshmi tinha 4 braços e 4 pernas, uma condição causada por um gêmeo parasita, que nunca se desenvolveu completamente. Em um país onde espiritualidade e medicina frequentemente se entrelaçam, alguns a viam como uma encarnação viva da deusa Lakshmi, que é tradicionalmente retratada com múltiplos membros. Seus pais estavam divididos entre admiração e medo. Sua filha era um milagre, ou ela enfrentaria uma vida inteira de sofrimento. A realidade era muito mais médica do que mítica. Os membros extras de Lakshmi não eram funcionais. Eles eram parte de um gêmeo não desenvolvido fundido ao seu corpo. Embora ela pudesse mover a cabeça e os braços como qualquer criança normal, os membros adicionais tornavam os movimentos básicos impossíveis. Conforme ela foi crescendo, ficou claro que ela precisaria de cirurgia, não apenas para a mobilidade, mas para a sobrevivência. Em uma maratona de 27 horas, uma equipe de 30 cirurgiões removeu com sucesso a gêmea parasita, permitindo que Lakshmi vivesse uma vida normal. Hoje ela está prosperando, provando que mesmo as condições mais extremas podem ser superadas com ciência, habilidade e determinação. Para a maioria dos gêmeos siameses, tarefas cotidianas simples são um desafio. Mas para Sona e Mona, seu corpo compartilhado não os impediu de perseguir uma arte que requer precisão e coordenação: a música. Nascidos na Índia em 2003, os irmãos são unidos pelo tronco e compartilham um fígado, vesícula biliar e pernas, mas têm corações e medulas espinhais separados. Apesar de suas limitações físicas, seu talento natural para tocar instrumentos musicais os diferencia de outros gêmeos siameses. Desde cedo, Sona e Mona desenvolveram interesse pela música, dominando instrumentos como o harmônio e o teclado com habilidade impressionante. Enquanto a maioria das pessoas luta para coordenar as duas mãos, esses gêmeos devem trabalhar juntos, cada um controlando diferentes partes do instrumento para produzir um som único e harmonioso. Sua capacidade de funcionar como um só lhes rendeu admiração em toda a Índia, e eles até se apresentaram em eventos públicos, mostrando suas habilidades notáveis. Mas sua jornada não foi fácil. Como muitos gêmeos siameses, eles foram abandonados quando bebês e cresceram em um orfanato. Foi só mais tarde na vida que eles tiveram a chance de seguir sua paixão e provar que sua condição não era uma limitação, era um presente. A história deles é um lembrete de que talento, determinação e vontade de vencer podem brilhar, não importa as probabilidades. Enquanto Sona e Mona usaram seu vínculo único para trazer música ao mundo, outras gêmeas siamesas não tiveram tanta sorte. Algumas não eram vistas como pessoas, mas como experimentos científicos, como Masha e Dasha Krivoshlapova, as gêmeas soviéticas que suportaram uma vida inteira de testes médicos cruéis. Se há um caso de gêmeas siamesas que se desvia para o reino do horror, é o de Masha e Dasha Krivoshlapova. Nascidas na União Soviética em 1950, essas irmãs deveriam ter vivido uma vida de amor e cuidado. Em vez disso, elas se tornaram cobaias em um experimento médico de décadas, tratadas mais como ratos de laboratório do que como seres humanos. Sua condição já era incomum. Elas eram gêmeas parapagos-dicefálicas, o que significa que tinham cabeças separadas, mas compartilhavam um único corpo com 2 braços e 2 pernas. No entanto, seus sistemas internos eram um mistério médico. Cada menina controlava um lado do corpo, mas tinham sistemas imunológicos e funções circulatórias separados. Isso levou os médicos soviéticos a vê-los como uma oportunidade de ouro para pesquisas médicas antiéticas. Desde a infância, eles foram tirados de suas mães e colocados em um instituto médico secreto, onde foram submetidos a experimentos cruéis. Os médicos testaram suas respostas imunológicas, injetando doenças em um para ver se o outro ficaria doente. Eles os expuseram a temperaturas extremas, choques elétricos e até mesmo fome, para estudar sua fisiologia compartilhada. Toda a sua infância foi passada em laboratórios, sua dor ignorada em nome da ciência. Apesar dos horrores que suportaram, Masha e Dasha sobreviveram até a idade adulta, mas suas diferenças acabaram por separá-las. Masha era dominante, controladora e severa, enquanto Dasha era quieta e submissa. À medida que envelheciam, o estilo de vida de Masha, de beber muito e fumar, começou a afetar seu corpo compartilhado.
Quando ela morreu em 2003, os médicos sabiam que Dasha não sobreviveria muito tempo sem sua irmã. Apenas 17 horas depois, ela também faleceu, marcando o fim de um dos casos mais perturbadores de gêmeos siameses da história. Algumas gêmeas siamesas são lembradas por sua anatomia incomum, enquanto outras deixam uma marca na história por meio do talento e da resiliência. Millie e Christine McCoy, nascidas em 1851, na Carolina do Norte, não eram apenas unidas pela coluna inferior, mas também nasceram na escravidão. Suas vidas começaram da maneira mais trágica possível. Elas foram vendidas várias vezes quando bebês, tratadas como uma mercadoria em vez de seres humanos. Mas apesar desse começo horrível, elas alcançaram a fama, não como atrações secundárias, mas como talentosas musicistas e performers. Apelidadas de The Two-Headed Nightingale, Millie e Christine surpreenderam o público com seu canto perfeitamente sincronizado. Suas vozes se misturavam tão bem que muitas vezes parecia que apenas uma pessoa estava cantando, embora falassem e pensassem separadamente. À medida que cresciam, elas aprenderam vários idiomas e fizeram turnês pelos Estados Unidos e pela Europa, se apresentando para a realeza e grandes multidões. Elas não eram apenas um espetáculo, eram artistas. Mas sua jornada não era apenas sobre entretenimento. Millie e Christine lutaram por sua independência. E quando a escravidão foi abolida, elas usaram sua fama para defender os direitos civis e a educação para pessoas anteriormente escravizadas. Ao contrário de muitas gêmeas siamesas de sua época, elas viveram uma vida digna, escolhendo como seriam vistas pelo mundo. Quando faleceram em 1912, foi como mulheres livres que transformaram sua tragédia em triunfo. Mas nem todos os gêmeos siameses encontram paz em seu vínculo. Alguns anseiam desesperadamente pela separação, mesmo quando os riscos são mortais, como Ladan e Laleh Bijani, os gêmeos iranianos que arriscaram tudo pela liberdade. Para alguns gêmeos siameses, estar juntos é uma bênção. Para Ladan e Laleh Bijan, era uma prisão, desde o momento em que nasceram no Irã em 1974. Eles sabiam que eram diferentes. Ao contrário de outros gêmeos que aprenderam a viver como um, Ladan e Laleh tinham personalidades drasticamente diferentes. Ladan era introvertida e estudiosa, sonhando em se tornar jornalista, enquanto Laleh era extrovertida e aventureira, esperando ser advogada. Mas não importa o quanto eles quisessem viver vidas separadas, seus crânios estavam fundidos, forçando-os a se mover na mesma direção, literalmente. Por décadas, os médicos disseram a eles que a separação era impossível. Seus cérebros estavam tão interligados que uma cirurgia poderia ser fatal. Mas eles se recusaram a desistir. Em 2003, aos 29 anos, eles finalmente encontraram uma equipe de cirurgiões em Singapura, dispostos a tentar o impensável. A operação foi uma das mais arriscadas da história médica, exigindo quase 30 horas de cirurgia e uma equipe de dezenas de médicos. Era a única chance deles de vidas individuais. Mas o corpo humano nem sempre foi feito para ser dividido. Conforme a cirurgia progredia, os médicos descobriram que seus cérebros compartilhavam muitos vasos sanguíneos. Apesar de seus melhores esforços, Ladan e Laleh morreram na mesa de operação, com apenas algumas horas de diferença. A história delas continua sendo um dos casos mais trágicos de gêmeas siamesas da história. Duas irmãs tão desesperadas para serem livres que estavam dispostas a pagar o preço máximo. Nascidas em 1908 na Inglaterra, Daisy e Violet Hilton eram unidas pelo quadril, mas tinham órgãos separados, o que significa que poderiam ter sido separadas. Mas você sabe, seus primeiros cuidadores as viam como máquinas de fazer dinheiro em vez de crianças. Desde a infância, elas eram colocadas em exposição, treinadas como artistas e forçadas ao entretenimento de vaudeville, onde impressionavam multidões com seus talentos de canto, dança e música. À medida que envelheciam, sua fama disparou. Elas se apresentaram ao lado de lendas de Hollywood e até estrelaram o controverso filme de 1932, Freaks. Mas por trás do glamour, elas eram exploradas e controladas, ganhando milhões, mas nunca vendo um centavo. Depois de finalmente ganharem sua independência, elas lutaram para manter suas carreiras, eventualmente trabalhando em um supermercado para sobreviver. Antes adoradas por milhares, elas morreram na obscuridade. Sua história, um lembrete trágico de como a fama pode ser tanto um presente quanto uma maldição. Ao contrário da maioria dos gêmeos siameses que se adaptam ao movimento, Giacomo e Giovanni Totti, nascidos na Itália no final dos anos 1800, nunca aprenderam a andar. Eles eram unidos na parte inferior do corpo com duas cabeças, troncos e braços totalmente desenvolvidos, mas apenas duas pernas. Em vez de aprender a se mover como um, eles dependiam de servos e familiares para carregá-los para todos os lugares, tornando-os ainda mais incomuns do que a maioria dos gêmeos siameses. Desde muito jovens, eles se tornaram uma curiosidade médica, estudados por médicos e exibidos por toda a Europa. Multidões se aglomeravam para vê-los, fascinados por como duas mentes podiam existir em um único corpo. Mas depois de anos sendo exibidos,
Unidos, eles se aposentaram na casa dos 20 anos, desaparecendo da vida pública com a fortuna que haviam feito. Ninguém sabe quando ou como eles morreram, pois os registros de seus últimos anos são escassos. Seu misterioso desaparecimento apenas aprofundou o fascínio que os cercava, tornando-os um dos casos mais estranhos de gêmeos siameses da história. Nascidas em 2022 no Paquistão, Minal e Mirha foram unidas pela cabeça, uma das formas mais raras e arriscadas de gêmeos unidos. Seus crânios foram fundidos, mas o que tornou seu caso ainda mais complexo foi que seus cérebros estavam entrelaçados, tornando a separação incrivelmente perigosa. Os médicos temiam que qualquer tentativa pudesse deixá-los permanentemente incapacitados, ou pior. No entanto, em 2024, uma cirurgia inovadora ocorreu. Uma equipe de cirurgiões especialistas passou mais de 24 horas separando cuidadosamente seus delicados tecidos cerebrais e vasos sanguíneos. Foi uma das operações mais complexas já tentadas, mas contra todas as probabilidades, ambas as irmãs sobreviveram. Agora Minal e Mirha estão se recuperando e se adaptando às suas novas vidas como indivíduos. A história delas é uma prova de quão longe a medicina moderna chegou e um vislumbre do que pode ser possível para gêmeos unidos no futuro. O que antes era visto como impossível agora é um milagre médico. Joseph Merrick, mais conhecido como o Homem-Elefante, viveu uma das vidas mais extraordinárias e comoventes da história. Nascido em Leicester, Inglaterra, em 1862, Merrick parecia saudável ao nascer, mas aos 5 anos, seu corpo começou a mudar. Crescimentos anormais, pele espessada e uma cabeça desproporcionalmente grande se desenvolveram, condições agora atribuídas à neurofibromatose e à síndrome de Proteus. Quando criança, Merrick enfrentou bullying implacável e, após perder sua mãe aos 11 anos, sua vida se tornou ainda mais difícil. Incapaz de encontrar trabalho devido à sua aparência, ele se voltou para o mundo secundário para sobreviver. Enquanto exibido como um espetáculo, Merrick ganhava a vida, mas suportou a crueldade de ser visto apenas por suas diferenças físicas. Sua vida mudou quando o Dr. Frederick Travis o descobriu em um show secundário e lhe forneceu refúgio no hospital de Londres. Lá, Merrick encontrou paz pela primeira vez, decorando seu quarto, lendo e formando amizades, incluindo uma com a princesa Alexandra. Para aqueles que o conheceram, a inteligência, a gentileza e a humanidade de Merrick brilharam. Tragicamente, Merrick faleceu com apenas 27 anos, provavelmente devido à sua condição. Apesar de sua curta vida, sua história perdura como um poderoso lembrete para olhar além das aparências e ver a humanidade em todos. Imagine nascer não apenas com um membro extra, mas com uma terceira perna totalmente funcional. Essa era a realidade de Frank Lentini. Nascido em 1889 na Sicília, a condição de Lentini era devido a um gêmeo parasita, deixando-o com 3 pernas, 4 pés e até mesmo um segundo conjunto de genitais. Embora muitos possam ter visto isso como um infortúnio, Frank transformou isso em um trunfo incrível, tornando-se um dos artistas de espetáculos secundários mais celebrados de seu tempo. A jornada de Frank para os holofotes começou quando sua família se mudou para os Estados Unidos, buscando melhores oportunidades para seu filho, excepcionalmente talentoso. Quando ele era adolescente, Lentini estava cativando o público com seus feitos atléticos. Ele não se esquivava de sua condição. Em vez disso, ele a usava a seu favor, realizando acrobacias como pular corda com sua terceira perna e chutar bolas de futebol com facilidade. O que o diferenciava não era apenas sua anomalia física, mas seu carisma e humor. Lentini costumava brincar que ter 3 pernas tornava impossível encontrar um par de calças que servisse ou uma cadeira confortável. O público o amava não apenas por sua singularidade, mas pela confiança e charme que ele exalava. A história de vida de Frank carregava uma mensagem poderosa de autoaceitação. Apesar dos desafios de viver com uma condição tão rara, ele se casou, criou uma família e levou uma vida plena, provando que a singularidade pode ser uma força. Annie Jones nasceu em 1865 na Virgínia, e desde cedo ficou claro que ela era diferente de qualquer outra criança. Quando ela tinha apenas 9 meses de idade, ela tinha uma barba totalmente formada, uma condição conhecida como hirsutismo. Embora isso possa ter sido visto como um desafio, os pais de Annie aceitaram sua diferença e a apresentaram ao mundo dos espetáculos secundários. Aos 5 anos, ela já estava se apresentando, tornando-se uma das atrações mais famosas de P.T. Barnum. A barba de Annie, espessa e luxuosa, tornou-se sua marca registrada, mas o que realmente a diferenciava era sua graça e inteligência. Longe de ser apenas uma raridade, ela encantava o público com sua inteligência e equilíbrio. Ela se vestia elegantemente, muitas vezes em vestidos feitos sob medida, e se apresentava como uma mulher sofisticada. Suas apresentações não eram apenas sobre aparência. Elas celebravam a individualidade e a autoconfiança, encorajando o público a repensar as normas sociais de beleza. A carreira de Annie durou décadas, durante as quais ela defendeu ferozmente a dignidade dos artistas nas indústrias de circo e espetáculos secundários. Ela frequentemente defendia o tratamento humano de seus pares, provando que era muito mais do que uma mulher barbada. Seu legado, como o de Lentini, foi um testamento de como abraçar a singularidade de alguém pode transformar as percepções sociais.
Imagine viver sem braços ou pernas, mas conseguir pintar, escrever e até mesmo enrolar seus próprios cigarros. Esta foi a vida extraordinária do príncipe Ranjan, frequentemente chamado de o torso humano. Nascido na Guiana Britânica em 1871, a condição de Ranjan, conhecida como síndrome de tetraamelia, o deixou sem nenhum membro. No entanto, em vez de ser definido pelo que lhe faltava, Ranjan surpreendeu o público com o que ele podia fazer. Ranjan foi trazido para os Estados Unidos na década de 1880 por P.T. Barnum e rapidamente se tornou uma atração. Vestido com um macacão de lã confortável, ele exibiu sua incrível destreza. Usando apenas a boca e os ombros, Ranjan podia acender um cigarro, se barbear e até costurar. O público era cativado por sua confiança silenciosa e pela praticidade com que ele navegava pela vida. Suas performances não eram exageradas ou teatrais, eram uma exibição crua de determinação humana e adaptabilidade. Fora do palco, Ranjan falava 4 línguas, casou-se e teve 5 filhos, provando que sua vida se estendeu muito além do palco. A história de Ranjan nos lembra como a sociedade frequentemente subestima as pessoas com base em suas aparências. Sua vida única nos leva a outra figura incompreendida que despertou fascínio e controvérsia: Zip the Pinhead, um homem cuja condição confundiu a linha entre fato e ficção. William Henry Johnson, mais conhecido como Zip the Pinhead, teve uma das carreiras mais incomuns da história do circo. Nascido em 1842 em Nova Jersey, Johnson tinha uma condição chamada microcefalia, que o deixou com um crânio pequeno e afilado, e deficiências intelectuais. No entanto, o que tornou Zip famoso não foi apenas sua aparência, foi a narrativa ultrajante criada em torno dele. P.T. Barnum o apresentou como o elo perdido, alegando que ele era um homem selvagem, descoberto na África, adicionando um ar de mistério à sua persona. No palco, as palhaçadas exageradas de Zip atraíam curiosidade e risos. Ele frequentemente usava um traje peludo para aumentar a ilusão de ser um homem selvagem, latindo e agindo de forma animalesca, enquanto simultaneamente se envolvia com o público de maneiras divertidas. Enquanto alguns o viam como uma piada, aqueles que o conheciam descreviam Zip como gentil, amigável e surpreendentemente espirituoso. Fora do palco, ele amava música, tocava violão e gostava de socializar com outros artistas. A vida de Zip destaca a tensão entre entretenimento e exploração, já que ele foi celebrado e mal representado. No entanto, ele aproveitou ao máximo sua fama, atuando por quase 60 anos. Sua história prepara o cenário para outra artista, cuja condição incomum moldou sua vida de uma forma que poucos poderiam imaginar. Ella Harper, The Camel Girl, que abriu caminho para a história. Ella Harper era diferente de qualquer artista de sua época, o que lhe rendeu o apelido de The Camel Girl. Nascida em 1870, em Hendersonville, Tennessee, ela tinha uma rara condição ortopédica chamada genu recurvatum congênito. Isso fazia com que seus joelhos dobrassem para trás, dando às suas pernas uma aparência semelhante às patas traseiras de um camelo. Embora essa condição tornasse a caminhada tradicional difícil, ela se adaptou usando as mãos para estabilidade e movimento, criando uma marcha que se tornou sua marca registrada. A singularidade de ela rapidamente chamou a atenção do Nickel Plate Circus, de W. H. Harris. Na década de 1880, ela se tornou uma atração principal, ganhando $200 por semana, uma quantia notável para a época. Suas fotos publicitárias, muitas vezes mostrando-a ao lado de um camelo vivo, enfatizavam sua caminhada distinta e aumentavam sua mística. Apesar de sua fama, a vida de ela não foi totalmente consumida pelos holofotes. Em 1886, ela expressou o desejo de deixar o circo para buscar educação e uma vida mais tranquila. Fiel à sua palavra, ela se afastou das apresentações e desapareceu na história. Seus últimos anos amplamente não documentados. A capacidade de ela de abraçar sua condição e transformá-la em uma oportunidade fala de sua resiliência. Chang e Eng Bunker são, sem dúvida, os gêmeos siameses mais famosos da história. Nascidos em 1811, no que hoje é a Tailândia, os gêmeos eram unidos no peito por uma faixa de cartilagem que conectava seus fígados. Sua condição única era tão rara que cunhou o termo gêmeos siameses, um nome que perdura na terminologia médica. Apesar de sua conexão física, Chang e Eng eram notavelmente independentes, cada um possuindo sua própria personalidade e interesses. Os gêmeos foram descobertos por um comerciante britânico e trazidos para os Estados Unidos na década de 1820, onde se tornaram artistas famosos. Seu ato mostrou não apenas sua conexão física, mas também seus talentos individuais, incluindo acrobacias e oratória. Com o tempo, eles assumiram o controle de suas próprias carreiras, deixando para trás os empresários para construir uma fortuna por meio de turnês autogeridas. Em uma reviravolta surpreendente, eles se aposentaram do show business na década de 1830, compraram uma plantação na Carolina do Norte e se tornaram cidadãos dos Issenas Iowa.
As vidas de Chang e Yang não foram isentas de desafios. Eles se casaram com irmãs, tiveram um total combinado de 21 filhos e navegaram por dinâmicas familiares complexas, enquanto eram literalmente inseparáveis. A história deles é um testamento de adaptabilidade e ambição, abrindo caminho para conversas sobre individualidade dentro da conexão física. Do sucesso deles, agora nos voltamos para a vida de Fannie Mills, cuja condição incomum lhe rendeu o apelido de Ohio Bigfoot Girl. Fannie Mills era conhecida por um apelido marcante e inesquecível, Ohio Bigfoot Girl. Nascida em Ohio em 1859, ela tinha uma condição rara, provavelmente a doença de Milroy, que causava inchaço severo em suas pernas e pés devido ao linfedema. O que realmente chamou a atenção, no entanto, foi sua cabeça anormalmente grande, que contrastava fortemente com sua estrutura pequena. Sua aparência atraiu curiosidade generalizada, e ela se tornou uma figura notável em shows paralelos durante o final do século XIX. A condição de Fannie tornou a vida diária difícil, mas seu tempo sob os holofotes lhe deu um senso de propósito. Ela se apresentou em feiras estaduais e outros eventos públicos, frequentemente exibidas ao lado de objetos ou comparações, para enfatizar suas características únicas. Cartazes de shows paralelos enfatizavam seus pés enormes, até mesmo oferecendo uma bela fazenda para qualquer homem que se casasse com ela. Embora a verdade dessas alegações fosse frequentemente fabricada para publicidade, embora pouco se saiba sobre sua vida pessoal, os registros sugerem que ela eventualmente se afastou das exibições públicas, preferindo uma vida mais tranquila, longe do olhar de multidões curiosas. A história de Fannie destaca a linha tênue entre fascínio e exploração, um tema ecoado na vida de Johnny Eck, que também foi celebrado por sua notável fisicalidade, mas a usou para construir uma carreira que se estendeu muito além do mundo do espetáculo. Johnny Eck era mais do que apenas um artista de espetáculos secundários. Ele era um artista e animador multifacetado, cujo físico único nunca definiu suas ambições. Nascido em 1911, em Baltimore, Maryland, Johnny nasceu com agenesia sacral, uma condição rara que o deixou com a parte superior do corpo totalmente desenvolvida, mas sem pernas. Seu torso, surpreendentemente simétrico e atlético, lhe rendeu o apelido de The Frog Boy. Mas Johnny se via como muito mais do que uma curiosidade. A carreira de Johnny começou em espetáculos secundários itinerantes, onde ele fazia acrobacias que mostravam a força da parte superior do corpo. Ele conseguia andar sobre as mãos com agilidade incrível e até mesmo se levantar em plataformas com facilidade. Mas seus talentos não pararam por aí. Johnny tinha paixão pela arte e se tornou um pintor, músico e marionetista talentoso. Sua grande chance veio em 1932, quando estrelou o clássico Cult Freaks, onde seu charme e talento lhe renderam um legado duradouro. Apesar de sua fama, Johnny viveu uma vida pé no chão, administrando um estúdio de fotografia com seu irmão gêmeo e se envolvendo com sua comunidade local. Sua história é uma prova de que vivemos além das expectativas da sociedade, abraçando a individualidade ao máximo. A história de Kral Farini é de intriga, ciência e linhas tênues entre fato e ficção. Nascida no Laos em 1876, Kral tinha hipertricose, uma condição que causava crescimento excessivo de pelos em seu rosto e corpo. Sua aparência, combinada com suas articulações excepcionalmente flexíveis, a tornaram um assunto de fascínio para cientistas e o público. Quando ela era apenas uma criança, ela foi levada para a Europa por Carl Hagenbeck, um conhecido negociante de animais e promotor de espetáculos paralelos, e logo se viu exibida como o elo perdido. Os promotores alegaram que Kral era uma evidência da teoria da evolução de Darwin, sugerindo que ela era um exemplo vivo de um estágio de transição entre macacos e humanos. Ela aprendeu inglês e boas maneiras europeias, o que só aumentou a mística de seu ato. Kral se apresentou em circos e espetáculos paralelos, onde impressionou o público com sua inteligência e sagacidade. Ao contrário de muitos artistas de sua época, Kral parecia abraçar seu papel, até mesmo se vestindo elegantemente, para desafiar as percepções do que era considerado normal. A história de Myrtle Corbin é tão fascinante quanto única. Nascida no Tennessee em 1868, Myrtle tinha uma condição rara chamada dípigo, que resultou em seu nascimento com duas pelvis totalmente formadas e um conjunto extra de pernas. Embora suas pernas adicionais fossem menores e não funcionais para andar, sua anatomia incomum a tornou um objeto de intensa curiosidade. Aos 13 anos, Myrtle se juntou ao circo, anunciada como a garota de 4 patas do Texas. O que diferenciava Myrtle não era apenas sua condição, mas a maneira como ela assumia suas diferenças. O público se maravilhava com seu comportamento alegre e sua disposição em compartilhar sua história. Ela costumava usar vestidos feitos sob medida para destacar todas as 4 pernas, tornando suas performances, exibições anatômicas e declarações pessoais. Apesar da natureza exploradora do espetáculo, Myrtle era bem compensada, ganhando uma vida confortável e alcançando fama em sua época. Mais tarde, ela se casou e teve 5 filhos, desafiando ainda mais as expectativas sociais sobre o que alguém com sua condição poderia alcançar. A vida de Myrtle foi uma prova de normalidade, coexistindo
competindo com o extraordinário, uma ideia também incorporada por Ella Ewing, uma figura imponente cuja estatura lhe trouxe fama e desafios. Ella Ewing, conhecida como a Gigante do Missouri, foi uma das mulheres mais altas da história registrada. Nascida em 1872 em La Grange, Missouri, o crescimento de Ella começou a acelerar de forma incomum após os 7 anos de idade, devido a uma condição que agora se acredita ser gigantismo. Quando chegou à idade adulta, ela tinha impressionantes 254 centímetros de altura. Sua altura chamava a atenção por onde passava, mas também trazia desafios significativos, incluindo encontrar roupas, móveis e até casas que pudessem acomodar seu tamanho. Inicialmente relutante em entrar para os olhos do público, ela acabou se juntando ao circuito circense, onde encontrou fama e independência financeira. Ela fez turnês com grandes shows, incluindo Barnum and Bailey, ganhando dinheiro suficiente para sustentar sua família e construir uma casa personalizada para suas necessidades. Apesar de sua fama, ela era conhecida por sua natureza humilde e gentil, o que a tornou querida tanto pelos fãs quanto pelos moradores de sua comunidade no Missouri. A vida de ela foi um equilíbrio entre superar dificuldades e abraçar oportunidades, assim como Myrtle Corbin. De sua notável estatura, agora nos voltamos para Charles B. Charles B. Tripp, conhecido como a Maravilha Sem Braços, foi um homem que redefiniu o que significava ser autossuficiente. Nascido em 1855 em Ontário, Canadá, Tripp nasceu sem braços, mas desenvolveu habilidades extraordinárias usando os pés. Desde muito jovem, ele se recusou a deixar que sua condição o limitasse. Usando os dedos dos pés com incrível precisão, ele dominou tarefas que a maioria das pessoas realiza com as mãos, como escrever, pintar e até mesmo fazer a barba. Seus talentos não apenas surpreenderam aqueles ao seu redor, mas eventualmente o levaram a uma carreira que mostrou suas habilidades para milhares. Tripp se juntou ao circo de P.T. Barnum, onde o público se maravilhou com sua arte e destreza. Ele podia cortar papel em designs intrincados, criar placas impressionantes escritas à mão e até mesmo construir móveis. Suas performances não eram sobre pena, mas admiração. As pessoas eram atraídas por sua engenhosidade e confiança calma. O que tornava Tripp único era sua abordagem à vida. Ele se concentrava em suas capacidades, não em suas limitações. Ele frequentemente colaborava com Eli Bowen, um colega artista sem pernas, para demonstrar o potencial ilimitado da adaptabilidade humana. Tripp mais tarde dirigiu um negócio de fotografia, provando que seus talentos se estendiam além do palco. A vida de Tripp exemplificou o poder da determinação, e seu sucesso em redefinir as percepções sociais de diferença física prepara o cenário para Isaac W. Isaac W. Sprague ganhou o título de esqueleto humano devido à sua estrutura excepcionalmente fina. Nascido em 1841, em Massachusetts, Isaac cresceu como uma criança saudável até a adolescência, quando começou a perder peso rapidamente. Apesar de consumir uma dieta normal, ele não conseguiu manter a massa corporal, eventualmente se estabilizando em apenas 20 quilos, enquanto tinha 168 centímetros de altura. Especialistas modernos acreditam que Sprague pode ter sofrido de um distúrbio metabólico não diagnosticado, que fez com que seu corpo queimasse calorias a uma taxa anormal. Incapaz de trabalhar em empregos regulares devido à sua saúde frágil, Isaac se juntou ao circo, onde sua aparência cativou o público. Ele não era um artista no sentido tradicional. Em vez disso, ele era frequentemente exibido como uma maravilha médica viva. A estrutura esquelética de Sprague atraiu atenção e curiosidade, mas ele se portava com dignidade, ganhando respeito entre seus colegas e o público. Embora sua magreza fosse sua reivindicação à fama, também tornava sua vida desafiadora. Ele lutava contra a fraqueza física e suscetibilidade a doenças, mas continuava trabalhando para sustentar sua família. A condição assustadoramente frágil de Isaac contrastava fortemente com artistas como Felix Verley, cuja pele incrivelmente flexível exibia um tipo totalmente diferente de anomalia física, atraindo o público para um mundo de habilidades humanas aparentemente impossíveis. Felix Verley, conhecido como o Homem da Pele Elástica, surpreendeu o público com uma condição que tornava sua pele incrivelmente elástica e resiliente. Nascido em Wisconsin em 1858, Verley tinha o que hoje é conhecido como Síndrome de Ehlers-Danlos, um distúrbio do tecido conjuntivo que lhe dava sua flexibilidade incomum. Sua pele podia ser puxada vários centímetros para longe de seu corpo e retornada à sua posição original sem danos, um fenômeno que confundia os médicos e fascinava o público. A carreira circense de Verley floresceu no início do século XX, quando ele começou a se apresentar em grandes espetáculos paralelos e circos itinerantes. Durante seu ato, ele demonstrava sua pele flexível, esticando-a sobre objetos ou puxando-a em formas inacreditáveis, deixando o público atordoado. Ao contrário de outros artistas cujos talentos exigiam anos de prática, as habilidades de Verley eram totalmente naturais,
tornando-o uma anomalia até mesmo entre os artistas de espetáculos paralelos. Ele frequentemente combinava suas demonstrações com humor, tornando seu ato divertido e descontraído. Fora do palco, Verley era descrito como amigável e acessível, um homem que se orgulhava de sua singularidade, enquanto mantinha um senso de normalidade em sua vida pessoal. Sua condição, embora fascinante, tinha suas desvantagens, como articulações frágeis e um risco maior de lesões, mas Verley raramente falava desses desafios. Em vez disso, ele se concentrava em usar seu talento natural para levar maravilhas ao público. A elasticidade notável de Félix era um lembrete da infinita diversidade da anatomia humana, abrindo caminho para outros artistas com condições únicas compartilharem seus dons. Charles Stratton, mais conhecido como General Tom Thumb, não era apenas um artista. Ele foi uma sensação global que reformulou as percepções do nanismo no século XIX. Nascido em 1838 em Bridgeport, Connecticut, Charles parou de crescer após seu primeiro ano, eventualmente medindo apenas 63 centímetros quando adulto. Sua pequena estatura era devido a uma forma de nanismo proporcional, que era excepcionalmente rara, e o tornou uma curiosidade de sua época. Quando ele tinha apenas 4 anos, o showman Peter Barnum o descobriu e viu um imenso potencial no charme e inteligência do jovem garoto. Sob a orientação de Barnum, Charles se tornou o General Tom Thumb, um personagem maior que a vida. Ele estava vestido com uniformes de estilo militar, fazia esquetes cômicos e cantava músicas no palco. Aos 5 anos, ele estava em turnê internacional, se apresentando para a realeza, incluindo a Rainha Vitória. O público era cativado não apenas por seu tamanho, mas por sua presença de palco. Ele era engraçado, perspicaz e totalmente confiante. Ao longo dos anos, Charles adicionou atos mais elaborados ao seu repertório, incluindo imitações de Napoleão Bonaparte e Hércules. Além do palco, Charles levou uma vida relativamente normal. Ele se casou com Lavinia Warren, uma colega artista e anã proporcional, no que foi apelidado de o casamento do século, com a presença de milhares. Embora tenha alcançado imensa riqueza e fama, Charles permaneceu com os pés no chão, ganhando respeito não apenas por seu talento, mas por seu profissionalismo. Ele não falava muito quando criança. Na verdade, as pessoas achavam que algo estava errado. Lionel Messi era pequeno, tímido e profundamente focado. Tão focado que, assim que tinha uma bola de futebol aos pés, o mundo ao seu redor desaparecia. Mais tarde, passou a ser considerado portador de traços do espectro autista, especialmente síndrome de Asperger, algo frequentemente observado por aqueles que estudaram seu desenvolvimento e comportamento. O que parecia distanciamento era, na verdade, uma concentração aguçada que moldaria o futuro do futebol. Messi não precisava de grandes discursos, ele deixava seus pés falarem por si. Em campo, ele não era apenas bom, ele era cirúrgico. Especialistas notaram logo cedo que ele jogava de forma diferente. Ele não apenas perseguia a bola como as outras crianças, ele a antecipava. Ele lia padrões, espaços e comportamento dos jogadores de uma forma quase sobre-humana. O autismo, neste caso, não o impediu. Deu-lhe uma maneira única de ver o jogo. Crescendo em Rosário, Argentina, Messi enfrentou muita coisa, de deficiências hormonais que afetaram seu crescimento a ser o garoto mais quieto em campo. Mas essa mesma quietude o ajudou a se concentrar como ninguém. Na adolescência, ele assistia obsessivamente aos jogos, não por diversão, mas para estudá-los. Suas rotinas eram rigorosas, seus rituais inabaláveis. Ele não almejava fama, almejava precisão. Pessoas próximas a ele dizem que, mesmo durante vitórias estrondosas, ele não se empolgava com comemorações. Ele frequentemente olhava para a torcida ou para o gramado, perdido em pensamentos. Não era indiferença, era profundidade. Essa é a questão do autismo. Ele pode dificultar a expressão das emoções, mas não significa que elas não sejam sentidas. Muitas vezes, são sentidas com ainda mais intensidade. Hoje, Lionel Messi não é apenas um campeão mundial. Ele é uma lenda viva, um jogador que se tornou o melhor sem ser espalhafatoso, sem ser chamativo, sem se encaixar em nenhum molde. Durante um show de comédia ao vivo que surpreendeu a todos, Elon Musk mencionou casualmente algo que a maioria das figuras públicas evita. Ele disse ter síndrome de Asperger. Não pareceu grande coisa para ele, mas disse muito sobre como seu cérebro funciona. Musk não é conhecido por ser tranquilo em conversas ou relaxado em público, e é por isso que as pessoas às vezes o acham difícil de ler. Mas quando você olha para o que ele construiu, Tesla, SpaceX, Starlink e até mesmo os passos recentes em direção à integração de IA, você começa a entender que seu pensamento não é típico. É técnico, visual, baseado em padrões e muitas vezes fora do que a maioria das pessoas considera possível. Musk não apenas segue regras, ele as reescreve, e isso é comum em muitas pessoas com autismo. Elas veem lacunas que os outros não veem. Ele mergulha fundo em ideias, perde a noção do tempo e se concentra excessivamente de uma forma que pode levar a avanços, ou silêncio completo em reuniões. Ele não finge ser polido, e isso o torna uma das mentes mais imprevisíveis da tecnologia moderna.
Muito antes de Musk nascer, outro homem trabalhava até tarde da noite, desenhando máquinas para as quais o mundo não estava preparado. Nikola Tesla. Ele conseguia visualizar dispositivos inteiros em sua cabeça e girá-los mentalmente, corrigindo falhas sem nunca tocar no papel. Esse nível de simulação mental é raro, e psicólogos modernos acreditam que Tesla provavelmente apresentava sinais de autismo. Ele odiava luzes brilhantes e sons altos, seguia rotinas diárias rígidas e evitava o contato físico, o que outros chamavam de excêntrico. Hoje podemos entender como sensibilidade sensorial e pensamento baseado em rotinas. Tesla não se interessava por status social, era obcecado por energia, frequências e pela ideia de energia sem fio. Ele caminhava quase 20 km por dia e fazia cálculos complexos de cabeça para se divertir. Sua atenção às forças invisíveis mudou a forma como o mundo usa a eletricidade, mas sua falta de jeito nos negócios o mantinha nas sombras. Quanto mais ele inventava, mais as pessoas o entendiam mal. No entanto, as ideias que ele deixou para trás agora alimentam nossa era sem fio. Assim como Tesla, Albert Einstein não era fã de conversa fiada. Ele falava tarde na infância, preferia o silêncio à tagarelice e se concentrava intensamente em problemas abstratos. Biógrafos modernos frequentemente sugerem que ele apresentava sinais consistentes com autismo de alto funcionamento. O que se destacava não era apenas sua inteligência, mas como sua mente funcionava. Ela filtrava ruídos e se concentrava em lógica e estrutura puras. Einstein disse certa vez que pensava em imagens, não em palavras. Isso por si só dá uma pista de como ele remodelou a física. Enquanto outros levavam anos para entender equações complexas, ele conseguia inverter mentalmente conceitos como tempo e espaço, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Ele não era um ótimo aluno, não gostava das rotinas escolares e às vezes esquecia tarefas simples, mas quando se tratava de visualizar como a luz viaja ou como a gravidade distorce a realidade, ninguém chegava perto. O cérebro de Einstein não era típico e é exatamente por isso que funcionava de maneiras que ninguém esperava. Seu silêncio continha equações, seu silêncio mudou o mundo. Quando Stephen Wiltshire era criança, ele não falava. Os professores não sabiam o que fazer com ele, e a princípio, ninguém percebeu que ele prestava atenção de um jeito que ninguém mais prestava. Diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade, ele começou a se expressar por meio de desenhos, muito antes de usar palavras. Uma de suas primeiras obsessões eram prédios. Ele os desenhava incansavelmente, com linhas exatas e uma precisão impressionante, até o número de janelas. Isso pode parecer impressionante, mas o que realmente o diferencia é o que ele consegue fazer de memória. Stephen consegue olhar para o horizonte de uma cidade uma vez, de um voo de helicóptero ou de uma curta viagem de carro, e então desenhar tudo com extremos detalhes, sem nenhuma referência. Estamos falando de centenas de prédios, perspectiva perfeita, tudo a partir de uma única visão. Especialistas o chamam de savant, alguém cujo cérebro, embora diferente, é programado para brilhar em uma área específica. Seu autismo pode dificultar as conversas cotidianas, mas lhe dá uma vantagem que a maioria dos artistas não consegue imaginar. Ele não apenas copia o que vê, ele captura, armazena e redesenha como uma câmera humana. Seu trabalho agora é exibido no mundo todo, não por causa de um rótulo, mas porque ninguém mais consegue fazer o que ele faz. Anthony Hopkins não se encaixa no molde do típico astro de Hollywood. Ele é reservado, meticuloso e admite que nunca entendeu as pessoas da maneira usual. Nos últimos anos, ele se abriu sobre estar no espectro autista, algo que descobriu mais tarde na vida. Fez muito sentido. Hopkins sempre se descreveu como socialmente distante, frequentemente sobrecarregado por muito barulho ou desordem emocional. Mas dê a ele um roteiro e tudo se encaixa. Enquanto alguns atores passam os olhos pelas falas e improvisam, Hopkins mergulha no texto como se estivesse decodificando uma mensagem secreta. Ele lê roteiros mais de 100 vezes, às vezes decorando filmes inteiros antes do início das filmagens. Essa repetição intensa, a necessidade de rotina e o foco preciso, essas são características frequentemente associadas ao autismo. Mas para Hopkins, elas têm sido a base de performances lendárias. De O Silêncio dos Inocentes a Meu Pai, ele não apenas atua, ele se torna o personagem. Cada palavra proferida com propósito. Ele não interpreta papéis em voz alta, ele os interpreta com precisão. Quando as pessoas pensam em Tim Burton, pensam em ângulos estranhos, rostos pálidos e paisagens góticas. Mas por trás dessa estética sinistra está um diretor que frequentemente diz ter se sentido um estranho durante a maior parte de sua vida. Embora nunca tenha sido formalmente diagnosticado, Burton disse em entrevistas que acredita estar no espectro autista. E quando você sabe disso, seus filmes começam a parecer ainda mais pessoais. Personagens como Edward Mãos de Tesoura ou Jack Skellington não são apenas fictícios, são versões de si mesmo. Burton tem um jeito de pegar emoções difíceis de descrever. Solidão, obsessão, medo de multidões e transformá-las em mundos inteiros. Ele evita grandes eventos de Hollywood, prefere trabalhar em ambientes focados e silenciosos e frequentemente esboça sozinho por horas para construir suas ideias. Seus traços de autismo, foco intenso, pensamento visual e desconforto com situações sociais não bloquearam sua criatividade. Eles ajudaram a moldá-la. Ele não tentou se encaixar. Ele construiu um universo ao qual pessoas como ele já pertenciam.
Charles Lutwidge Dodson, mais conhecido como Lewis Carroll, não era apenas o homem por trás das aventuras de Alice no País das Maravilhas, mas também matemático, fotógrafo e alguém que não se adaptava muito bem à vida cotidiana. Ele evitava contato visual, preferia rotinas e falava de maneira incomumente formal, mesmo com conhecidos próximos. Muitos pesquisadores hoje sugerem que ele provavelmente apresentava sinais de autismo. Carroll era obcecado por quebra-cabeças, lógica e estrutura. Ele escrevia cartas com escrita espelhada e criava jogos de palavras que só ele parecia entender. Mas em vez de ver o mundo como os outros o viam, ele o remodelou para algo mais curioso. É por isso que o País das Maravilhas parece um sonho, um espaço onde a lógica se distorce, mas sempre segue suas próprias regras estranhas. A dificuldade de Carroll com interações sociais e seus hábitos rígidos não o isolaram. Deram-lhe acesso a um tipo de criatividade que não precisava se encaixar nos padrões de ninguém. Ele transformou um passeio de barco com crianças em um livro que ainda é lido no mundo todo. Seu autismo não o impediu de fazer mágica. Ajudou a definir sua maneira de fazê-la. Satoshi Tajiri não era do tipo que seguia a multidão. Quando criança no Japão, ele raramente falava, não se conectava facilmente com os colegas e frequentemente matava a aula. Não para se rebelar, mas para colecionar insetos. Essa obsessão por insetos se tornou a base de Pokémon, um universo de jogo que mais tarde dominaria o mundo. Acredita-se que Tajiri esteja no espectro autista. Ele é descrito como alguém que pensa em sistemas. Ele vê padrões, conexões e detalhes que os outros ignoram. Quando criou Pokémon, ele não estava buscando fama. Ele estava construindo um mundo baseado em trocas, descobertas e evolução, coisas que ele pessoalmente amava e entendia. Tajiri não costuma aparecer em público e suas entrevistas são raras, mas os sistemas que ele projetou ainda estão crescendo décadas depois, agora abrangendo jogos, programas de TV, filmes e muito mais. As mesmas características que o tornaram diferente, foco, obsessão, lógica interna profunda, são exatamente o que fizeram de Pokémon um sucesso global. Ele não apenas imaginou um jogo, ele criou uma cultura, tudo por causa de como sua mente funciona. Ele não se importava muito com conversas, mal tolerava companhia e frequentemente passava dias sem falar. Michelangelo não era apenas retraído, ele estava trancado em seu trabalho. Esculpir não era algo que ele fazia, era algo que ele tinha que fazer. Estudiosos que estudaram suas cartas e rotinas agora acreditam que ele apresentava fortes sinais de autismo, dificuldade com interação social, extrema sensibilidade a ruído e luz, foco obsessivo e um desrespeito quase total pelas aparências ou conforto. Ele dormia completamente vestido, pulava refeições e podia trabalhar em um único detalhe por semanas. Esse foco intenso produziu algumas das maiores obras de arte já feitas. O Dave, o Teto da Capela Sistina, a Pietà. Cada um produto de perfeccionismo obsessivo. Ele não precisava de instruções. Ele via a forma final presa dentro do mármore e a lascava até que ela aparecesse. Michelangelo nunca perseguiu a fama. Ele perseguiu clareza, precisão e beleza através do silêncio. De muitas maneiras, ele não estava esculpindo para os outros. Ele estava tentando dar sentido a um mundo que nem sempre fazia sentido para ele. Isaac Newton não se dava bem com os outros, nem na escola, nem em reuniões, nem mesmo em cartas. Ele preferia a solidão e a estrutura. Raramente falava, a menos que fosse necessário, e mantinha cadernos cheios de segredos e autoexperimentos. Hoje, muitos historiadores acreditam que ele provavelmente apresentava sinais clássicos de autismo. Ele era hipersensível a sons, estritamente organizado em seus hábitos, e conseguia se concentrar em um único problema por meses, sem distração. Foi assim que ele descobriu as leis do movimento, como ele descobriu a gravidade e como ele construiu a base para a física moderna. Enquanto estava preso durante uma peste, Newton não era movido pelo reconhecimento. Ele era movido pela lógica e pela necessidade de explicar o que os outros ignoravam. Certa vez, ele disse que conseguia manter uma ideia em sua mente sem fadiga até resolvê-la. Esse é um dom raro e que frequentemente acompanha o autismo. Ele não era apenas um cientista, ele era um construtor de sistemas invisíveis, do tipo que a maioria das pessoas nem consegue começar a ver. Onde outros faziam perguntas, Newton construía as respostas. Stanley Kubrick não gostava de se explicar, raramente dava entrevistas, evitava estreias e era conhecido por sua obsessão por controle. No set, pedia aos atores que repetissem a mesma cena dezenas de vezes, às vezes mais de 100, não para frustrá-los, mas porque sua mente se fixava no timing exato, nos gestos sutis e nas sombras que se projetavam na perfeição. Muitos que trabalharam com ele ou estudaram seu comportamento agora sugerem que ele provavelmente apresentava sinais de autismo. Seguia rotinas rígidas, não gostava do caos social e pensava visualmente com extremo detalhe. Ele fazia storyboards de filmes inteiros, incluindo ângulos de câmera individuais, antes mesmo do início das filmagens.
Para ele, cada filme era um quebra-cabeça que precisava ser resolvido com perfeição. Fosse 2001, uma odisseia no espaço ou O Iluminado. Seus roteiros não eram apenas palavras, eram engenharia. O desconforto de Kubrick com multidões e sua fixação na ordem visual o ajudaram a construir filmes que soavam frios para alguns, mas hipnóticos para outros. Ele não queria realismo, queria estrutura. Seu autismo não bloqueava a criatividade. Ele a refinava, filtrava e aguçava cada quadro, transformando-o em algo inesquecível. Andy Warhol disse certa vez: "Gosto de coisas chatas." E ele falava sério. Pintou latas de sopa, notas de dólar e celebridades repetidas vezes. Não porque lhe faltassem ideias, mas porque seu cérebro estava programado para enxergar o poder dos padrões. A vida rotineira de Warhol, o tom monótono em entrevistas e o desconforto em situações sociais levaram muitos especialistas a acreditar que ele provavelmente tinha autismo. Ele não se conectava com as pessoas facilmente, mas se conectava com as imagens de uma forma que poucos conseguem. A repetição o acalmava. Não era preguiça, era precisão, ritual, ordem. Seu estúdio, The Factory, tornou-se uma estranha mistura de caos e controle, mas mesmo assim, ele manteve a distância. Ele filmou horas de cenas sem cortes, assistiu à vida real como se fosse um filme e frequentemente evitava contato visual. Mesmo assim, tornou-se o rosto da pop art. O homem que usava perucas usava um gravador para falar por ele e raramente demonstrava emoção. Transformou suas peculiaridades em linguagem visual. Warhol não se importava com a beleza tradicional. Ele se importava com a presença, familiaridade, ícones. Em um mundo onde tudo se move rapidamente, ele nos fazia olhar para a mesma coisa, até que parecesse diferente. Seu autismo não o isolou da arte, permitiu que ele a transformasse. Mozart já compunha música antes mesmo de conseguir formar frases completas. Aos 5 anos, compôs suas primeiras peças. Aos 6, já se apresentava para a realeza. Esse tipo de talento parece quase impossível, a menos que se considere como sua mente poderia ter funcionado. Embora não haja um diagnóstico de sua época, muitos pesquisadores modernos acreditam que Mozart provavelmente apresentava traços consistentes com autismo, hipersensibilidade a sons, rotina intensa, explosões emocionais e hiperfoco em interesses específicos. Ele era frequentemente descrito como socialmente desajeitado, propenso a mudanças repentinas de humor e sobrecarregado por estímulos sensoriais. Mais dele um piano ou uma pena, e ele entrou em um mundo completamente diferente. Ele não apenas escreveu música, ele a absorveu, transformou e remontou de maneiras que outros não poderiam imaginar. Sinfonias inteiras se formaram em sua mente antes que ele as escrevesse, e ele conseguia tocar peças complexas depois de ouvi-las uma vez. Suas cartas eram cheias de jogos de palavras e padrões estranhos, quase como se ele estivesse tentando se comunicar em um ritmo que só ele entendia. Em ambientes sociais, ele às vezes ria inapropriadamente ou repetia frases várias vezes, mas ao compor, seu pensamento se tornava cristalino. Mozart não apenas ouvia música, ele via sua estrutura, suas camadas, sua matemática. Seu cérebro processava o som em um nível que a maioria das pessoas nunca alcança. Esse mesmo cérebro pode ter tornado o mundo confuso e caótico, mas também nos deu mais de 600 obras que ainda comovem o público séculos depois. Seu autismo não bloqueou a genialidade, ajudou a compô-la. Charles Darwin passou anos estudando cracas, não por dinheiro ou fama, mas porque algo em suas minúsculas conchas o fascinava. Ele catalogou milhares de espécimes, documentou diferenças microscópicas e manteve montanhas de anotações. Essa atenção obsessiva aos detalhes, juntamente com sua aversão a reuniões sociais e rotinas rígidas, levou muitos estudiosos modernos a sugerir que ele provavelmente tinha autismo. Darwin evitava ambientes barulhentos, preferia caminhadas solitárias e seguia hábitos diários com tanta precisão que até mesmo sua família os mantinha. Mas era isso que tornava seu pensamento tão poderoso. Ele não apenas olhava a natureza de relance, ele a examinava incansavelmente. Quando navegava no Beagle, não estava lá como um caçador de emoções. Ele estava coletando, esboçando, classificando e tentando entender como tudo se conectava. Esse foco intenso o ajudou a formular uma teoria que mudou a ciência para sempre: a evolução por meio da seleção natural. O cérebro de Darwin não era rápido para socializar, mas nunca parava de analisar. Sua persistência silenciosa, não seu charme, é o que remodelou a biologia. Bob Fischer conseguia ficar sentado diante de um tabuleiro de xadrez por 8 horas sem piscar. Ele não apenas jogava xadrez, ele vivia dentro dele. Desde a infância, demonstrava extrema intensidade, recusando-se a discutir qualquer coisa que não fosse o jogo. Sua falta de contato visual, dificuldades sociais, obsessão por rotinas e comportamento rígido foram citados por especialistas como sinais de autismo. Ele memorizava partidas inteiras, estudava os oponentes por horas e repetia as partidas mentalmente com precisão impecável. Aos 14 anos, já era campeão dos Isiamkumara. Aos 29,
tornou-se campeão mundial ao derrotar Boris Spassky durante a Guerra Fria, com milhões de espectadores. Mas fora do jogo, Fischer era retraído e imprevisível. Desconfiava das pessoas, evitava entrevistas e frequentemente se isolava. Sua genialidade vinha do foco absoluto, do reconhecimento de padrões e de um cérebro capaz de processar movimentos dezenas de níveis à frente. O autismo pode ter tornado o dia a dia mais difícil para ele, mas no tabuleiro lhe dava uma vantagem incomparável. Ele não apenas entendia de xadrez, ele era o xadrez. Bill Gates sempre foi diferente. Ele não era o mais barulhento da sala, mas frequentemente era o mais inteligente e o mais focado. Muito antes de fundar a Microsoft, Gates passava dias imerso em livros, às vezes lendo enciclopédias de capa a capa. Nos últimos anos, muitos psicólogos e escritores de tecnologia apontaram como seu comportamento, especialmente na juventude, refletia traços comumente associados ao autismo: intensa fixação em assuntos, dificuldade com conversas casuais, constrangimento social e rotinas pessoais rígidas. Gates nunca confirmou um diagnóstico, mas seu foco profundo e limitado em computação, seu hábito de andar de um lado para o outro enquanto pensa e sua tendência a se desligar quando profundamente envolvido são marcadores frequentemente encontrados em pessoas no espectro. O que tornou Gates tão bem-sucedido não foi apenas a inteligência, foi sua capacidade de se concentrar nos problemas e não desistir. Enquanto outros aproveitavam a vida universitária, ele escrevia código até tarde da noite. Ele frequentemente memorizava páginas de informações técnicas e mergulhava em sistemas sem nenhum interesse em distrações. Esse tipo de atenção obsessiva o ajudou a identificar para onde o software estava indo e a chegar lá primeiro. Mesmo seu comportamento discreto em público não o impediu de moldar o mundo da tecnologia moderna. Gates pode não ter sido o CEO mais carismático, mas era o que tinha a visão mais clara. Foi isso que transformou um hobby de informática em uma transformação global. Steve Jobs não se importava apenas com o funcionamento das coisas. Ele se importava com a aparência, a sensação e a conexão com as pessoas. Mas transmitir essa visão nem sempre era fácil. Ele podia ser intenso, obsessivo e extremamente exigente. Ex-colegas costumavam dizer que ele se fixava nos mínimos detalhes, às vezes alterando cronogramas inteiros de produtos por causa da curva de um botão ou do tom de uma cor. Nos últimos anos, cada vez mais especialistas em tecnologia e pesquisadores sugeriram que Jobs pode ter apresentado traços associados ao autismo. Ele tinha dificuldades com empatia nos relacionamentos pessoais, seguia hábitos rígidos e demonstrava uma espécie de visão de túnel que, embora difícil para as equipes, transformou os dispositivos da Apple em ícones culturais. Jobs não era um programador, mas era um pensador sistêmico. Ele conseguia manter o design, a funcionalidade e a experiência do usuário de um produto na cabeça, tudo ao mesmo tempo. Esse tipo de pensamento em camadas é raro e frequentemente encontrado em pessoas com autismo. Ele não era apenas um empresário. Ele foi alguém que reinventou como a tecnologia poderia ser humana. Até mesmo suas infames apresentações principais seguiam ritmos emocionais precisos. Ele não gostava de reuniões sem estrutura, evitava conversas superficiais e frequentemente preferia caminhar sozinho enquanto pensava. Jobs não se encaixava no padrão de um CEO típico, mas é exatamente por isso que suas ideias moldaram o mundo em que vivemos hoje. Sua mente não se movia em linha reta. Ela conectava pontos que a maioria das pessoas nem enxergava. Quando Tom Stoltzman entra em uma sala, as pessoas veem tamanho, 2 metros e 3 centímetros, mais de 180 quilos de músculo. O que nem sempre vem é o diagnóstico por trás dos recordes mundiais. Tom é assumidamente autista e fala sobre isso com a mesma honestidade que demonstra nas competições. Diagnosticado aos 5 anos, passou a infância lidando com ansiedade, isolamento e a sensação de ser diferente. Mas o que o autismo tirou de sua vida social, devolveu em um foco aguçado. Ele treina mais intensamente, levanta pesos com mais inteligência e bloqueia distrações com um tipo de disciplina mental que poucos conseguem igualar. Tom não trata o Strongman apenas como um esporte. É sua estrutura, seu ritmo, sua maneira de navegar em um mundo caótico. Ele repete padrões de treinamento obsessivamente, estuda sua própria técnica em detalhes extremos e visualiza levantamentos muito antes de tocar na barra. Foi assim que ele se tornou a primeira pessoa com autismo a ganhar o título de homem mais forte do mundo, e depois o ganhou novamente. Ele não está apenas carregando pedras ou virando pneus. Ele está mostrando que a força vem em mais de uma forma. Para Tom, o autismo não é uma fraqueza, é parte do que o torna inabalável sob pressão, calmo na tempestade e focado em seu objetivo. Ele não apenas superou as probabilidades, ele as esmagou. Do tabuleiro de xadrez à tela do cinema, da sala de concertos ao palco do levantamento de peso, esses indivíduos não foram limitados pelo autismo. Em muitos casos, isso lhes deu a vantagem necessária para mudar de área para sempre. Suas mentes não seguiam as regras usuais, e era exatamente isso que os tornava excelentes. Eles não estavam tentando ser típicos, eles estavam apenas sendo eles mesmos, de forma completa e inesquecível. É isso aí. Qual desses gênios mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.